Um grande shalom a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando nestas lives, nestas transmissões de cultos. Tenho certeza que nós temos sido abençoados e vocês também têm sido abençoados. Isto é uma coisa conjunta. Deus me abençoa e Deus abençoa vocês também, porque aquilo que vem para mim é para que seja distribuído. Isto sai de coração para coração, não é? É como nós lembramos, a verdade nunca morre. Ela vai de um coração para outro coração. E aqui hoje nós temos o irmão Marcos conosco também, que ontem fugiu e não participou da live, mas veio participar hoje com peso de consciência, né? Ele veio nos dar a graça de estar conosco aqui nesta live também hoje. E nós começamos agradecendo ao irmão Rudimar Farias, a irmã Angélica Silva, o irmão José lá de Passo Fundo, João Alcir de Passo Fundo. Nós temos a irmã Maria, o irmão José Roberto de João Pessoa, o irmão Jacó lá de Patos, não é? Nós temos Beatriz, que não diz de onde, Jânio Monteiro, Deus te abençoe, irmão Jânio. Nós temos aí Hugo Lima, também não se identifica, irmã Diana, irmão Elias, lá de Recife. Temos também conosco João Azevedo, olha João Azevedo aí na live, rapaz, olha que coisa, né? João Nasci, Deus te abençoe. Irmã Suília Almeida, irmã Rosane Pinheiro, irmão Alcione Lacerda, Cida Santos, Genilson, de onde? De Caeté, na Bahia, que coisa boa, tem baiano também, né? Alberto Rodrigues, Rebeca Campelo, tem muita gente que coloca o nome aí, esquece de colocar a cidade, a gente fica sem saber de onde é, né? Irmã Lúcia Medeiros, aqui de João Pessoa. Cíntia também não diz de onde é. Lidiane Monte também não diz. Andréia Maria também. Isso aqui é de Recife, né? Ediene Maria, papai não diz de onde. Egildo é Recife. Rosália não diz também. Francisca também não diz. Osilene, eu acho que deve que de João Pessoa. Maria Costa, Neuza Maria também não diz. Rosália não diz de onde também. Natanael Trindade. E cadê mais, gente? Olha, eu queria pedir que você... Aqui temos a irmã Maria de Fátima, ela é batizada. A irmã Isamara, não diz de onde. Lidiane, não diz de onde. Meu irmão e minha irmã que está participando da live, por favor, se identifique de onde você é. Aqui tem uma que é de Cachoeirinha, lá do pastor Estevão, é Eucília, não é? Eucília Machado. Deus te abençoe, Deus abençoe o meu irmão pastor Estevão. Pastor Estevão ficou fora da nossa live de ontem porque ele estava viajando. Foi passear e deixou a gente na mão também, tá vendo? Vamos pegar esses amigos, né? Esse cantor que deixou a gente na mão aqui. Joilda Gomes de Campina Grande. Águia Neto, não sei de onde. É o Miguel. Amália Barbosa. Irmão Miguel, você é Águia Neto, mas então bota aí. Não é? Mas aí, enquanto você vai chegando e vai se identificando, colocando seu nome, sua cidade, não vai dar para também falar de todo mundo, eu queria que você que tem algumas perguntas, algum questionamento a ser feito, que por favor começasse então desde já a colocar suas perguntas, porque aquelas que vão chegando por último fica sem resposta, porque o tempo é muito curto. Mas agradeço desde já a você que está participando, espero que Deus possa abençoar você. Nós teremos uma breve meditação, depois a participação do irmão Marcos, falando conosco sobre a visão geral que ele está tendo deste momento em que o mundo está vivendo, e depois então nós vamos para responder as perguntas. Mas a minha meditação de hoje à noite está voltada ainda
para o que aconteceu na última semana. Talvez você esteja pensando que é o que aconteceu aqui em João Pessoa ou aí na sua cidade. Não, o que aconteceu lá em Jerusalém na última semana, há mais de 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás. Foi uma quinta-feira, uma quarta-feira bastante agitada em Jerusalém, quando Jesus montou aquela jumentinha e desceu, indo para Jerusalém, vindo de Betfagé. Aquilo movimentou a cidade porque eles aclamavam a Jesus como rei, como Salvador, como Messias. E aquilo trouxe uma agitação entre os sacerdotes, entre todos os moradores de Jerusalém. Na quinta-feira à noite, ele é preso. Ele é encontrado no Getsêmani, depois de ter feito a celebração da ceia com seus discípulos, e ele é preso e levado para a casa de Caifás, depois para a casa do sumo sacerdote Anás, e na manhã do dia levado na sexta-feira de manhã para ser julgado por Herodes. Isto é um acontecimento que estava tomando lugar e que eu quero refletir um pouquinho aqui. Então, na sexta-feira, ele é enviado para Pilatos, e Pilatos o envia a Herodes. Herodes o examina, novamente o devolve para Pilatos e nós chegamos então que ele é sentenciado à morte. E às 15h da sexta-feira ele é crucificado e morre. Parece que havia uma tristeza muito grande, tomou conta dos discípulos, e se tivéssemos lá, como temos hoje, jornais e televisão, teria mais ou menos uma manchete assim. Olha, manchete de última hora, plantão de notícias, aquele embosteiro, aquele enganador, aquele falso, aquele curandeiro que andou por aí, esta seita acabou de se desmantelar. O seu tesoureiro o traiu. Seu tesoureiro o traiu. E aí vem a notícia, né? Seus discípulos sumiram, desapareceram. Tinha até um que era bem próximo dele, teve coragem de excomungá-lo e negá-lo. E ele agora está morto, e tudo que nós devemos fazer é ter precaução, porque este embosteiro disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. O fato é que isto já parece que Deus sempre anda na frente. Antes que completasse as 72 horas, ele foi trazido da morte à vida. Para quê? Para que se cumprisse uma escritura, porque tudo que dele está escrito teve cumprimento. Não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que o seu corpo venha a se corromper, ou seja, sofra decomposição. Ele não podia, a escritura não podia quebrar, porque senão ele não era aquele personagem. Então ele antecipa a saída, e nós vimos ontem que no amanhecer do domingo, a notícia mais vibrante que a história da humanidade já registrou foi que um homem, que era muito mais do que um homem, quebrou as cadeias da morte, venceu a morte. Este homem destruiu os poderes do inferno. Este homem readquiriu as chaves da morte, da sepultura. Este homem pagou a dívida da humanidade. Muito bem. Parece que a notícia da ressurreição poderia, irmão Marcos, ter tomado um âmbito bem diferente. Jesus, ele faz coisas muito estranhas. Ele podia ter aparecido lá para o presidente, o Pilatos, e disse: ó, você me matou, mas eu estou vivo aqui. Ele não foi. Ele podia ter ido lá na cama do Gamaliel, você não é o líder da religião, ou o Caifás, o sumo sacerdote Anás, e dizer: olha, aqui, ó, eu sou realmente o que a Escritura diz que eu sou, mas ele não fez.
ele deixou que isto se arrastasse devagarzinho. Ó, para quem ele aparece? Para as mulheres. Foram crido? Não. Não. As mulheres não. Os discípulos, nem mesmo os discípulos, Tomé disse, ó, deixa eu botar o dedo. 2 deles falaram, eu vou embora para Emaús, eu quero mais ficar aqui nada. E aí você vai vendo que parecia que o que deveria ser uma motivação, mesmo a ressurreição tendo acontecido, o próprio Deus permitiu que aquilo se arrastasse, fosse devagarzinho, e ele parece que Deus nunca teve pressa de nada. E aí então você vai encontrar que os discípulos continuam escondidos. Olha, vou encontrar vocês lá na Galileia. E aí eles foram, ele se apresentou, e lá da Galileia, vá para Jerusalém. Fique lá em Jerusalém, porque vocês só irão ao mundo, essa notícia só irá propagar que a morte foi vencida, porque esta é a maior verdade que eu conheço. Isto não é dado crédito hoje. Tudo que os discípulos tinham que fazer era convencer o mundo que Jesus ressuscitou. Você vê que este não é o foco do Evangelho mais hoje. As pessoas querem, através do Evangelho, mostrar que Deus dá dinheiro, que Deus cura, mas o foco da igreja era provar que alguém tinha vencido a morte. Eles iam provar que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para justificar nossa fé. Então, desta saída da sepultura até que os discípulos, então, recebessem como é que a gente vai dizer, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, recebessem, sabe, o estímulo, a força, a coragem para poder sair e dizer para o mundo que ele ressuscitou. Da Páscoa a Pentecostes, 7 semanas, 50 dias. Esses 50 dias, vamos falar que esses 50 dias nós estamos vivendo aí um período de uma quarentena. Parece que esses 50 dias para a igreja primitiva pareceu um século. As atividades estavam paradas, eles estavam escondidos dentro de casa, estavam com medo de tudo. E agora, 50 dias de espera. Até que eles chegam em Pentecostes para começar um período novo na história da humanidade e na história da vida da igreja. Nós ontem celebramos a Páscoa. Nós ontem celebramos a ressurreição de Cristo. Estivemos ontem aqui 8h30 diante destas câmeras aqui, falando com pessoas de diversos países do mundo, falando sobre a ressurreição do Senhor. Foram momentos extraordinários que nós tivemos aqui ontem. Mas a pergunta é, será que a vida da igreja tinha voltado à normalidade depois da ressurreição? Será que depois que nós tivemos ontem aqui as coisas voltaram à normalidade? Não, todo mundo está vendo que os problemas parece que continuam e há uma pressão na mente de cada irmão, de cada irmã. Se eles pudessem vir a mim e dizer assim, pastor, mas quando é que isto vai acabar? Quando é que nós vamos voltar a ter uma vida normal? Era a mesma coisa que aconteceu na mente dos irmãos após a morte e ressurreição do Senhor. Sabe, fiquem tranquilos, há uma promessa de Jesus para a sua igreja e as coisas vão caminhar conforme Deus quer. Não adianta, eu vou voltar a dizer aqui, o mundo não soube que a morte tinha sido vencida. O mundo não sabe. Estou acabando de receber aqui um dado de um estudo científico da mistura da mutação deste demônio chamado Covid-19,
que os próprios cientistas estão ficando doidos, porque ele está mudando de aspecto a cada momento, e o grupo de estudos científicos estão dizendo, nós estamos fazendo tudo errado, está tudo errado. Se fizermos assim, ele já mudou agora de estratégia. Eu só quero dizer uma coisa para você. A morte já tinha sido vencida. Já viu uma cobra, ao ser morta, ela ainda continua se mexendo. E o que nós estamos vendo é que esse demônio, ele já foi vencido. Cristo, quando morreu, já venceu. Só que isto ainda não se propagou. Que ele já foi derrotado, ele já foi, porque quando Cristo foi ao Calvário, ele pagou a dívida. Quando Cristo foi ao inferno e tomou as chaves da morte, então acabou. Isto estava derrotado. Agora, quando é que vai se começar a propagar que isto foi vencido? Então, o que eu gostaria de chamar a cada crente, se eu estou falando com incrédulos, então seja incrédulo, assuma aí que você é incrédulo. Mas se eu estou chamando e falando com crentes hoje à noite, assumamos a nossa fé e em nenhum momento tenhamos dúvida que este demônio já foi vencido e que Jesus já o derrotou. E que se falta alguns dias ainda, não sei se mais 40 e poucos ou 50 dias, para que haja uma propagação definitiva, sabe? Como Pedro sai com os apóstolos no dia de Pentecostes e se põe de pé e diz, este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos. Quer dizer, Deus venceu a morte. Então, para que isto seja propagado em larga escala, não sei se mais uma semana, se mais 2, se mais 3, se mais 50 dias, mas o que nós queremos afirmar e tranquilizar o coração dos irmãos é: Deus não vai deixar faltar o alimento, Deus não vai deixar faltar a proteção para a sua vida, o consolo, a tranquilidade. Não é hora mais de ter nenhuma dúvida, é hora de estar consciente que o Deus da providência já providenciou. A saída já foi dada. Quando é que o Bolsonaro, ou o ministro da Justiça, ou o ministro da Saúde, seja lá quem for, vai pegar a caneta para dizer, está liberado? Não é da minha conta. A hora que ele disser, é agora, a hora que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, os sinais começaram a aparecer da ressurreição de Cristo, da vitória. E a hora que Deus disser, é agora, nós vamos voltar. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Nós vamos voltar com força total. Eu estou falando como pregador do Evangelho, nós vamos voltar com força total. Que o diabo se prepare. Os botes dele são letais se ele conseguir atingir. Hoje mesmo, um pastor que participou da live comigo ontem, me mandou um sonho de uma serpente que estava ao lado dele, e eu estava sentado próximo dele, e disse, cuidado, não se mexa, porque tem uma cobra aí tentando te morder. E eu apanhei um pedaço de pau, um pastor me mandou esse testemunho hoje. E quando eu fui bater na cobra, ela voou para morder na minha mão. Ela voou para me atacando. Eu estava salvando um pastor. E quando eu fui bater, ela disse, olha, ela não me picou, mas picou o pastor César. Quando ela veio no ar, o pau bateu na cabeça dela. Ela caiu com a cabeça arrebentada, mas saiu se arrastando, porque esse demônio é assim. Ele só vai ser extinto, acabar com suas ações no lago de fogo. Irmão Breno atirou na serpente, ela saiu se movendo. Eu já encontrei, botei lá
uma picareta na boca de uma lá, ficou vomitando. Agora, mais uma cacetada com a cabeça arrebentada, mas está se movendo. Mas tem uma coisa, aí diz que aquela serpente enorme, ela procurou um buraco que tinha mais ou menos 1 metro de diâmetro assim e entrou. Mas ficou mais ou menos 1,5 metro dela para fora. E disse que eu falei, você fica vigiando aqui que eu vou ali pegar um ferro, uma enxada ali que eu vou acabar de matar essa coisa. E ela tinha entrado. Quando ela entrou naquele buraco, e eu fui buscar uma ferramenta para terminar de matá-la, veio um enxame de formigas e entrou no buraco, porque ela estava ferida. E aquilo atraiu as formigas, e as formigas entraram, e quando deram em cima dela lá, ela fez uma movimentação para sair. E quando ela fez uma movimentação para sair de dentro daquele buraco, veio uma nascente de água. E aquela nascente de água começou a jogar sujeira para fora, de folhas, formigas, pedaço de pau, aquela bagunceira que estava dentro, e ela lá dentro, se movendo. E aquela água foi saindo e jogando aquele lixo para fora, foi jogando aquele lixo para fora, foi jogando aquele lixo para fora. Daqui um pouco, daquele buraco onde ela estava assim, começou a voar um jato de água muito grande, e naquele jato de água enorme, peixes e peixes e peixes e peixes, uma multidão, uma quantidade de peixe infinita. Peixes, 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 e ele de lá preocupado, passou a mão num pedaço de pau e disse, essa bicha sair aqui, eu tenho que matar, e o que eu faço com esses peixes? E ele vivendo aquele momento ali, aquela multidão de peixes, aquela água, e aí saiu uma água cristalina, limpinha, e peixes voando de dentro desse buraco. Daqui um pouco a cobra desapareceu. Disse, ninguém sabe para onde ela foi. Então, o momento é este, sabe? Nós vamos voltar à normalidade. Quero dizer que o que existir de sujeira onde o diabo meteu-se a cabeça ferida, ele está escondido no lugar onde tem filhos de Deus, mas Deus vai mandar um poder sobrenatural. Preste bem atenção no que eu estou avisando, viu? Vai haver um poder sobrenatural para tirar o lixo de dentro das igrejas aonde o diabo se meteu, porque Deus vai fazer um rebuliço nesse final. Esta paralisação nunca, em momento algum, me afetou, e eu sempre disse a todos que participaram aqui da live comigo, isto é um aviso de Deus, o dedo de Deus, para dar uma oportunidade para os crentes arrumarem a vida. Nós estamos entrando no momento, numa reta final. Nós estamos esperando um grande mover do Espírito Santo. A igreja vai voltar, porque é profecia, sabe, ao poder de Pentecostes, com uma mensagem muito mais forte, porque quando eu rodei aqui o som da trombeta, sabe, quando eu rodei aqui o som da trombeta do ajuntamento, que proclamou uma mensagem limpa, pura, para preparar um povo para o arrebatamento, e nós vivemos as fases que nós vivemos, a fase de lamento. Ninguém precisa pensar que é fase de alegria, não. Pegue aí as 4 etapas das trombetas que soavam lá em Israel. Primeiro, para um ajuntamento. Segundo, para a lamentação. Olha, houve um tempo, sabe, que a gente pensou, eu vim para a mensagem em 1971, tendo uma visão que nós não íamos ter nunca um problema dentro da mensagem, que haveria um momento de santificação, de limpeza, de preparação para o arrebatamento, mas nós começamos a deparar com os problemas, como a igreja primitiva teve, de adultérios, de falsidade, de falsos obreiros, tudo estava lá na Bíblia. É a igreja da Bíblia.
Mas vem um tempo de lamento, você lamenta profundamente, você olha e chora e lamenta, vai ficar para trás, não vai chegar, não é isto, o propósito não é esse, mas daí vem um tempo que o toque da trombeta muda para um toque de guerra. Quando Deus se lembra de responder às orações e de te dar vitória sobre os teus adversários, se você estiver na palavra. Mas quando isto passa, este mover passar, você tem o quarto toque, que é o mesmo toque inicial, porém mais longo, ou seja, o poder, a finalidade que a mensagem veio de preparar um povo para o arrebatamento, agora com um toque mais longo. Olha, é a hora da introdução do rei. Quem está pronto? Se a trombeta não der sonido certo, quem se prepara? Então, eu fiz questão de rodar e vou rodar aqui um pouquinho para você de cada, um pouquinho de cada. Não vou rodar o tempo todo, mas olha só, um pouquinho de cada toque aqui para você ver. Este é o toque do ajuntamento. Deus chamando o seu povo. É um toque para se ajuntar, para preparar para o arrebatamento. Este é um toque de lamentação. Lamentamos pelos acontecimentos tristes que vai deixar muita gente para trás. Mas olha, Deus não é a minha força, não é a minha capacidade, mas Deus vai fazer cumprir, chegar no céu o clamor, sabe? As orações daqueles que gemem pelas iniquidades, e Deus se lembrará das suas orações e da sua promessa e derrotará os teus inimigos. É a insistência da sua oração, olha só. E a finalização é esta: se o diabo quiser, é assim, se não quiser, é assim também. A mensagem terminará limpa, pura, com o povo preparado. Não é com competições, não é com brigas, não é com adultérios, não é com comércio, não é com falsos obreiros. A mensagem terminará limpa e pura, com a introdução do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O clamor é muito mais longo e muito mais insistente. Isto aí era uma sombra no Velho Testamento e é uma realidade. Se preocupe não, tenha calma. Jesus já ressuscitou. Tenhamos paciência por mais uns dias, até que tudo venha a se cumprir conforme está profetizado. Só um pouquinho de paciência, Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Você está me entendendo, irmão e irmã que está me assistindo? Tenha um pouquinho de paciência, Deus vai colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Irmão Marcos, como é que você está vendo esse quadro? Isso é forte, né? A gente vê esse estudo do sonido, da trombeta de Deus, a preparação, o alarido para que as pessoas, eu acho que nessa visão geral, são duas coisas simultâneas aí, né? Deus está chamando, porque como foi falado, né? Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar o mundo depois disso? Parece que as pessoas elas sofrem no primeiro momento, mas depois esquece, depois passa, mas eu acredito que a noiva, que o povo de Deus, como o pastor falou no sonho aí,
Eu acho que é o momento da noiva se preparar mais ainda, e aqueles que são eleitos, aqueles que são os filhos, esses sim, esses são os peixes que vão despertar, que vão ouvir esse chamado, que vão ouvir esse alarido para a preparação. Porque Deus é interessante, sabe? Jesus, como o pastor acabou de falar, ele é totalmente diferente do mundo, porque qualquer empresa ou qualquer pessoa que quer ser reconhecido, que quer ter o seu nome na história, sempre foi assim, né? Eles precisam mostrar para o mundo. O que fez o nome de Alexandre o Grande ser visto no mundo foi as suas conquistas, né? E cada imperador e cada grande homem, eles precisam inventar uma coisa para que o seu nome vá para os holofotes. E Jesus sempre foi exatamente o contrário. Ele nunca fez propaganda, né? Ele curava um e dizia, agora não conta para ninguém. Ele ressuscitava e queria que aquilo não fosse contado, né? E ele próprio ressuscitou, e ele não quis, porque é interessante que até hoje ainda existem, né, vários estudos, historiadores, que não creem na ressurreição. Sim. Porque quando você vai para o fator histórico, parece que não existe evidência da ressurreição. Existe ali que umas mulheres viram, que não tinha crédito, principalmente, né, as falas das mulheres naquele tempo não tinham nenhum crédito, pescadores, homens simples, né, como o pastor falou, se Jesus quisesse ser visto, porque era coisa, parece até simples, assim, mais simples do mundo, parece que Jesus não quer a gente, por exemplo, só um exemplo, a gente prega aqui, coloca na internet, grava e faz para quê? Para ir atrás das pessoas, para buscar. Jesus parece que fazia o trabalho contrário, ele se escondia, ele ia para a praia, a multidão que ia atrás dele, né? Então ele nunca quis propagar, ele nunca quis fazer aquilo, e a pessoa até se pergunta assim, mas por quê? Então veja o trabalho que Pedro e Paulo e todos eles tinham de provar, de evidenciar a ressurreição. Esse foi o grande trabalho, e eles eram desacreditados por causa disso, porque eles não podiam provar fisicamente, né? Nem cientificamente, né, que Jesus tinha, não tinha DNA, não tinha nada ali, né? Tinha evidências de relatos, de histórias, né, que era proibido de se não se podia mover no túmulo e tal, mas era uma coisa muito superficial, muito pequena em relação a fatos concretos, né? A ponto de pessoas dizer ele ressuscitou apenas foi uma coisa espiritual, foi uma coisa mental ali, e eles acham que viram Jesus porque eles acreditavam tanto que tiveram uma visão ali. Fanatismo. E isso foi o que se desenrolou na história, né? A ponto do irmão Brana falar daquele seguidor de Maomé, que disse, se Maomé tivesse ressuscitado, a gente já tinha feito o mundo todo, já tinha provado isso para o mundo todo, e vocês estão há 2000 anos e não conseguem provar de fato isso ao mundo todo, que o Deus de vocês ressuscitou, o Jesus de vocês ressuscitou. Mas por que Deus trabalha nessa maneira? Por que Deus parece que trabalha no anonimato? Por que ele não... Porque era tão simples até hoje, sabe? Será que no ministério real, no ministério válido, ele promoveu uma ressurreição e aquilo ser notificado pelas televisões e tal? E veja o sofrimento de Pedro e de Paulo, eles viajavam e tudo, e chegavam nas cidades sempre desacreditados. E Deus permite que aconteça isso. Deus permite que aconteça isso para quê? Para a humanidade passar desapercebido. Porque parece que Deus não quer convencer pela força. Deus não quer. É tanto que, veja, o pastor estava relatando aqui a história, a entrada triunfal dele em Jerusalém. E há poucos dias o povo estava aclamando ele como rei, e poucos dias depois o povo agora estava pedindo para matar ele e libertar Barrabás. 2 dias depois. Então veja como as pessoas são inconstantes. E é isso que Deus não aceita, sabe? Deus não aceita pessoas inconstantes. Mas Deus quer que nós o sigamos por amor. E eu acho que esse é o momento de despertar, sabe? Um verdadeiro amor, uma verdadeira inclinação a Deus. Porque não adianta vir aqui e aceitá-lo apenas por uma imposição ou por medo. Né? Pelo momento de fragilidade, pelo momento de preocupação. Mas Deus, ele quer que nós o sigamos. Agora, as pessoas perguntam assim, o que é que eu faço para seguir a Jesus? Porque se você for perguntar, quem quer céu? Todo mundo quer céu. Quem quer salvação? Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer, eu quero para o céu. Mas eu até estava falando nisso porque as pessoas elas esquecem de olhar um processo muito interessante. Porque
para mim amar o céu, para mim amar a salvação, eu tenho que amar o processo que me leva à salvação. É mais ou menos assim, por exemplo, o senhor, há um tempo atrás, era gordo. E o senhor queria ou não queria ficar né, perder peso, tal. Mas aí eu pergunto, esse processo que o senhor fez de mudar a alimentação, de praticar exercício, o senhor gostou de fazer isso, de se alimentar, de fazer dieta? Gostou desse processo? Não, você tem que amar o processo. É exatamente uma coisa isso, né? que você... É amar o processo. As pessoas, elas querem fazer uma dieta. Eu sonho em ficar magro, eu sonho em ficar magra. Alguma mulher pode pensar, mas elas têm maior raiva de fazer uma dieta. Tem maior raiva de fazer uma caminhada, de mudar o hábito alimentar. É a mesma situação, as pessoas que desejam o céu, que querem. Eu queria tanto seguir a Jesus, e eu amo essa mensagem, que palavra bonita, que palavra edificante. Mas quando você chama as pessoas para amarem o processo, que é o arrependimento, que é o batismo, uma vida diária, vida diária, mudar os hábitos. Porque uma dieta é mudança de hábito, né? Uma vida cristã é uma mudança de hábito. Então, e o irmão Brana disse que espíritos errados são hábitos errados. Verdade. Então, se você muda o seu hábito, do jeito que você vai mudar o seu hábito alimentar, você consegue também pedir força a Deus para mudar os seus hábitos mundanos, os hábitos errados, e começar, porque até saiu um estudo, né, de alguém dizendo assim, que hábito você não tem como arrancar, tirar um hábito dentro de você, mas você tem como mudar o hábito. Sim, né? Então, eu tomava cerveja, vou mudar o hábito, vou tomar água, vou tomar uma coisa saudável, não é? Eu ia para o bar todo final de semana, eu agora vou para a igreja todo final de semana. Então você consegue mudar esse hábito. Eu vesti uma roupa, agora vou vestir outra. Agora vou vestir outra e vou me sentir bem com essa roupa. Então veja, às vezes mais interessante do que você conquistar aquilo é você amar o processo que te leva a isso. Foi isso que Josué e Caleb, que Caleb tinha. Caleb amou o processo, né? Ele estava ao lado do profeta, ele viveu ao lado do profeta, por isso que ele foi o único que saiu do Egito até a terra da promessa. Então, o grande problema das pessoas é esse, as pessoas não amam. Como é que eu posso pensar em céu se eu não amo companheirismo, se eu não amo estar na igreja, se eu não amo vida de oração, se eu não amo leitura da palavra, se eu não amo o processo que vai me levar lá? É aí onde está. Paulo chegou a dizer que Deus daria a coroa para quem amasse a promessa da sua vinda. Não é nem a vinda. Não é nem a vinda. É a promessa da vinda. Quer dizer, então você, por causa da promessa, você se dedica a viver aquele padrão de vida. Aí, muito bom. Vamos aí. Cadê o que nós temos aí de irmãos que perguntam? Nós temos aí o irmão Natanael, um grande shalom, pastor César, gostaria de tirar uma dúvida. No momento em que estamos em uma apresentação sobre apreensão sobre a volta de Cristo, qual a diferença entre o predestinado e o eleito? Não existe, irmão. O predestinado, ele já é eleito para a vinda do Senhor. Não existe nenhuma diferença. Predestinado é aquele que Deus viu antes da fundação do mundo, qual seria o seu destino final. Que é a eleição. Que é a eleição para a vida eterna, né? Maria de Fátima. Pastor, meu cunhado vive junto com minha irmã, ele é batizado nas águas, ele pode participar da Santa Ceia? Ora, se ele vive junto com a sua irmã, é fiel a ela, não é? Eu não conheço a história, mas por certo vive bem, tem seus filhos, qual é o empecilho? Ele deve participar da ceia e, na primeira oportunidade que tiver, tem um cartóriozinho aí, depois que passar essa crise, vai lá e regulariza a sua situação diante dos homens também. Genilson Souza, pastor César Augusto, um abraço, porque, deixa eu voltar na pergunta anterior, não existe nenhuma escritura que diz que para participar da ceia você tem que ter uma certidão de casamento. Você precisa ser casado. Não é ter uma certidão, não é o papel. Casado acontece lá de dentro da alma. Sou fiel e esta é minha companheira para o resto da minha vida. Pastor César Augusto, um abraço. Esta crise que nós estamos passando, graças a Deus que é passando, não é? Seria isto pequeno aperto que a noiva passaria ou o pequeno aperto se trata de doutrina? Não, olha, esta é uma crise que abateu sobre todo mundo.
E eu quero falar assim de coração. Eu não estou vendo isto como um aperto, estou vendo isto como uma oportunidade de preparação. Aperto é se está faltando alguma coisa na casa de algum irmão, se a polícia estivesse na sua porta, se você tivesse proibido de falar em Deus, aí eu seria que é aperto. Mas isso não é aperto, não. Isso é só um momento de você refletir o quanto Deus é bom e o quanto nós temos uma oportunidade de termos o que o mundo não tem, que é paz numa hora de tribulação, não é? Um grande shalom a todos. Pastor César, o pecado do adultério é igual para o homem e para a mulher ou só aplica para a mulher? Adultério, irmã, é o ato de um homem ou uma mulher que rompe o seu compromisso matrimonial. Então, automaticamente é para ambos. Moraes Rodrigues, gostaria de saber uma pessoa que erra na mensagem e volta para a denominação, como fica naquele dia quando Jesus voltar? Vai ficar preto, vai ficar aí. Vai ficar mesmo. Vai ficar aí para a grande tribulação, né? Pastor, eu vi um ministro falando que o jejum é secreto e não acreditava que Deus recebia o jejum que foi feito. O que o senhor acha? Eu acho que esse ministro sabe tanto de Bíblia como o índio sabe de farmácia. Ele não sabe nada, porque para mim a Bíblia está cheia. Olha, Esdras convocou para um jejum público, Esther chamou um jejum público, o presidente lá, o rei de Nínive chamou para um jejum público, e se você for na Bíblia, tem tantos jejuns que foram públicos e que não foram secretos, que acho que esse pastor leu a Bíblia de cabeça para baixo. Todos nós sabemos que o que Jesus disse em São Mateus capítulo 6 foi que quando nós jejuássemos, não nos mostrássemos, mas isso está falando de jejum individual. Quando se trata de jejum coletivo por uma causa, é completamente diferente. E nós participamos deste jejum aqui há poucos dias, porque nós, na verdade, há uma semana antes eu tinha jejuado com a igreja. Todos nós estávamos jejuando para que Deus nos desse um livramento desta praga. E no próximo sábado eu ia chamar para um jejum, como o presidente chamou para o domingo, que mal me faz juntar aqueles que estão pedindo a misericórdia de Deus. Não é? Jejum sempre é bom, né? Jejum sempre é bom. Então não existe isso, não. Pastor, essa é pessoas que querem fazer diferença, né? Pastor Rogério Pinheiro, boa noite, pastor. Explique 1 Samuel, capítulo 2 e 3, o que significa... tem um lá, Provérbios 26. Capítulo 26, versículo 4 e 5. Pegaram aí, não? Já está lá? Pegaram aí, não, né? Provérbios, o quê? 26. Provérbios, cadê o Provérbios? Está aqui, vamos ver. Provérbios, capítulo 26. 26. Verso o quê? 4 e 5. Está lá, já. 4, está aqui. Não respondas ao tolo, segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Porque até responder certas perguntas, não é? A gente fica, parece que descendo. Porque, na verdade, agora essa pergunta que me vai falar sobre o jejum aí, responder uma pergunta desta, não é? Falar sobre uma coisa dessa porque um pastor falou sobre isso, parece que até você tem que nivelar com ele lá embaixo. Né? Para que isso? Né? Então o pastor falou, você vai dizer, mas é uma verdade, né? Então é assim, tem muita coisa que nem merece resposta, era isso que Salomão estava dizendo aqui, tem coisas, não responda ao tolo segundo a sua estutícia, porque isso é estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não responda e responda, Marcos. Não responda, quer dizer, não desça para o nível dele, não acompanhe ele naquele sentido. E responda a ele assim, vamos olhar a Bíblia num todo, para que a sua estutice caia por terra e as pessoas não sigam a sua tolice, né? É como eu vi, mais ou menos assim, tem uma frase dizendo assim que
Uma pessoa dizendo para a outra, sábio é aquele que não discute com tolo. E aí a pessoa respondia, eu não concordo com você. E aí ele dizia, você está certo. Pronto. É assim mesmo. Rogério, 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Deixa eu ver 1 Samuel 2. Não multipliques... Não, é isso aí? Esse aí? Multipliques não? Palavras de altivez. Esse aí, 1 Samuel? 1 Samuel 2, 3. 2, verso 3. Isso mesmo. Não multipliques... Deixa eu pegar aqui. Palavras de altivez. A oração e o louvor de Ana. A gente tem que pegar o texto, não é? Veja só, não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança. Se você pegar aqui, ó, esta é uma canção, uma oração de louvor que Ana fez por causa da concepção do filho, da concepção do filho que ela pediu. Então, ela está exaltando a Deus, verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, é a rocha, e rocha nenhuma há como o Senhor, que não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas em balança. Quer dizer, na verdade, quando você vai ver esta oração de Ana, ela estava referindo, dando um troco aqui até a sua concorrente, que era Penina, que vivia provocando, e ela não entrou em discussão com a Penina por causa disso, porque na hora certa Deus põe as coisas na balança e diz, você está errado, você está certo. Então não precisa bater boca com tolo. E que todas as obras, né, porque ela enfatiza ali, obras pesadas na balança. Sim. Todas as obras do ser humano é pesada. Pois então, chegou o momento... Jó disse, pesa minha em balança. O que ela estava dizendo? Estava dizendo que ela não tinha filhos, estava sendo humilhada. Ela ficou calada, não respondeu. Orou, Deus respondeu a oração dela, foi colocado na balança. Pesou mais o quê? Pesou mais a oração. Então a Penina caiu e a oração dela foi respondida, ela foi exaltada e acabou trazendo um presente de Deus para a humanidade. Então não precisa bater boca com coisas que não merecem, porque Deus vai julgar, vai botar na balança o certo e o errado. Pastor, uma pergunta. Saul foi salvo porque Samuel disse, hoje estarás comigo? É assim, irmã. No Velho Testamento, Cristo não tinha derramado seu sangue. Toda a humanidade era devedora. Todos eles, mesmo os fiéis, estavam vivendo debaixo do sangue de cordeiros e de bodes, que era apenas uma sombra. Então, todas as pessoas que morriam estavam debaixo de quem eram devedoras a quem tinha o domínio da alma dos pecadores, que era, na verdade, Satanás. Ele dominava o mundo invisível. Ele tinha o controle. Então, para onde iam, mesmo aqueles que morreram na esperança da vida eterna, que estavam sacrificando ovelhas e bodes? Para o mesmo lugar. Estavam ali todos esperando um julgamento. Para onde iria Saul? Para onde Samuel estava indo. Agora, qual era o julgamento e o destino de Saul e qual era o de Samuel? Por isso ela disse, o Samuel disse, você vai vir para cá amanhã, para o lugar onde eu estou. Para onde? Para a sepultura, para a dimensão que estavam todos aqueles, até que Cristo veio, tomou as chaves, disse, agora vocês estão perdidos, está aqui na dimensão de vocês, e vocês salvos estão aqui nesta dimensão. Então Cristo separa as coisas completamente. É por isso que todos iam juntos para o mesmo lugar. Apesar que aquilo não era inferno, né? Não é, a gente tem que entender que nem o sangue de Jesus tinha sido derramado ali ainda. Ruth e Zélia de Tramandaí. Deus abençoe a todos vocês aí de Tramandaí. Pastor César tem uma pergunta. Na ressurreição, antes do rapto, todos vão ver os que ressuscitar, ou somente os eleitos? Só os eleitos, irmã, só os eleitos. O arrebatamento é uma coisa secreta. Shalom, porque até o irmão Brana responde essa pergunta. Se você tiver em sua casa a mensagem Perguntas e Respostas número 1, parágrafo 58. O irmão Brana disse que quando a ressurreição dos mortos acontecer, nossos corpos são transformados
e nós poderemos viajar como pensamento e então vermos os santos já ressuscitados. Isso. Primeiro sofre uma transformação para depois você ver os santos ressuscitados. Não é? Porque eles ressuscitarão primeiro. Né? O irmão Brana falou alguma coisa sobre a ressurreição das duas casas de Israel. O irmão Brana? Restauração das duas casas. Qual casa? Acho que as duas casas que foram separadas lá de Salomão. As duas tribos, né? Acho que ela quis dizer as duas tribos, né? Não conheço nenhuma afirmação do irmão Brana sobre a restauração das duas tribos, né? Da divisão das duas... das duas tribos. Não. Fala que o chamamento será para os 144 mil, 12 mil de cada tribo, tudo é que ele falou. Todas as tribos estarão lá, né? Tem duas casas que estão fora. Talvez ela esteja se referindo a isso, né? Tem duas casas, Efraim e Efraim, Dan e Efraim. Né? Shalom, existe salvação fora do Evangelho? Deus abençoe sua missão, um forte abraço. Olha, não existe salvação, salvação é uma obra que pertence a Deus. Então, só voltando, pastor, no caso essas duas casas, acho que a pergunta é, essas duas casas, elas estão totalmente fora, Dan e Efraim. Dan e Efraim, porque entrou José e Manassés. Estão totalmente fora, foi substituído por José e Manassés. Pode pegar lá Apocalipse capítulo 7, quando você vê a menção, leia lá, pega aí, irmão Marcos, Apocalipse 7 aí, tem aí, né? Uma Bíblia aí? Tem. Pega aí Apocalipse 7, você vai ver quais são as tribos que estão lá. Você não encontra nem Dan, nem Efraim ali dentro, não é? Vamos lá. Existe salvação fora do Evangelho? Olha, irmã, salvação é uma coisa que pertence ao Senhor. Salvação não diz nada de eleição, não diz nada de arrebatamento, não diz nada de milênio. Salvação é algo que acontecerá no julgamento do trono branco, em que Deus nos julgará pelas nossas obras. Se Ele quiser dar salvação para alguém, pelos critérios dele, não é pelo mérito da pessoa, não, é pelos critérios dele, Ele é dono da salvação, Ele pode dar. Então, o que nós precisamos fazer aqui é assim: Deus oferece para todos nós uma oportunidade de arrependimento. O arrependimento anula o seu passado, as suas obras incorretas, que automaticamente te oferecem a oportunidade da salvação. Se você, através do seu arrependimento, pode ser perdoado e ser salvo, por que você vai esperar ser julgado no julgamento final e correr o risco de perder por causa das suas obras? Então, é hora de cada um se arrepender dos seus pecados, creia no Evangelho e você será salvo, tu e tua casa. É assim. Veja aí quais são as tribos, irmão Marcos. Apocalipse 7, a partir do verso 4, eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos, os filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cadê Dan e Efraim? Dan e Efraim não. Ficaram fora. Então essas duas casas estão fora. O endereço da igreja de Recife, Rua São João 613, ao lado da estação central do metrô. Para quem está buscando e perguntando sobre o endereço, Rua São João 613, ao lado da estação central do metrô, no centro de Recife. Sávio, Deus abençoe. Gostaria de saber se cristão não deve jogar jogos de celulares. Ore por mim, porque eu tenho por vício a internet. Olha, você já disse que está viciado, e a Bíblia diz que viciado não entra no reino do céu. Então, dobre o seu joelho. É o que o irmão Marcos acabou de falar aqui sobre hábitos, não é? Mudança de hábito. Comece aí mudando o hábito. Quando você der vontade de pegar um celular para poder jogar, diz: eu não vou jogar. Pronto, pega a sua Bíblia e vai ler. Não lê nem a Bíblia no celular, não. Pegue a outra mesmo. Você vai perdendo o hábito de deixar essa coisa aí no lado aí. Lúcio Silva, pastor César, nesses últimos dias,
os que morreram em Cristo vão ressuscitar antes do arrebatamento? Perfeitamente. Marcos Olímpio, boa noite, pastor. O irmão Brana fala alguma coisa a respeito de Raquel ter morrido no parto de Benjamim devido a ela ter furtado os ídolos do seu pai? Não. Irmão Brana, nunca vi o irmão Brana falar sobre este assunto. Pastor César Célio Luiz, peço-lhe encarecidamente que ore por meu filho Rafael, que está com febre, e esta febre vai e vem, pois ela vai de uma vez por todas agora. Cadê você, irmão Célio Luiz? Você está em casa, está perto do seu filho, você pode colocar sua mão sobre o seu filho aí agora. Se você estiver, eu peço que você ponha a sua mão, não pensando na sua mão, mas na palavra de Deus. Então, a mão que vai ser colocada, humanamente falando, é a sua, mas espiritualmente falando, é a mão de Jesus, porque você está em obediência ao que ele falou. Você põe a sua mão aí agora com fé, e no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós expulsamos esta febre de uma vez por todas, que ela vá e não volte mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não somente esta pessoa, mas qualquer pessoa que quiser ser curada agora mesmo e liberta, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós juntamos a fé com cada um. Põe a sua própria mão no lugar da sua enfermidade aí agora, irmão, irmã, e creia, não são ou não é sua mão, é a mão de Jesus, é o poder existente na palavra que obriga agora esta doença a desaparecer. Pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, nós a expulsamos. Nós dizemos, doença, você foi vencida, não é teu lugar, saia de uma vez por todas, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Álamo Silva. Assisti estes cultos desta quarentena, refleti sobre a minha vida, percebi que estou em pecado, me senti perdido. Ainda tenho chances para ser salvo nesta hora final? Perfeitamente. Você é um cristão ou você ainda não tem dado sua vida a Jesus, quer fazê-lo agora mesmo, ou quer fazer seu acerto de vida com Deus agora? Talvez você em casa, não só este irmão Álamo Silva, mas tantos outros agora mesmo refletiram, sabem que estão errados e querem acertar a vida com Deus. Se tem mais alguém, eu gostaria de orar com você nesta hora, e nós vamos orar. E você abra a sua boca e diga: Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero acertar contigo, me perdoa. Tem alguém que quer fazer esta confissão agora? Não é hora de ficar envergonhado, é hora de fé. E eu oro com você. Pai, aceita a confissão, a decisão desta pessoa que quer acertar a vida para viver correto, te honrar e estar pronto para a tua vinda. Em nome de Jesus Cristo, aceita esta confissão. Nós te pedimos o perdão para estes pecados e dê a eles uma oportunidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Rosana Silva, não consigo estes áudios das trombetas. Onde consigo? Olha, irmã, eu posso até disponibilizar aí, mas a internet tem muitos toques das trombetas aí, viu? No YouTube você consegue, você é só colocar lá toque das trombetas, você vai ver muitos áudios aí mostrando esses toques. Vanderlei, o senhor acha que é hora de os pastores ir pregar com mais insistência o evangelho de porta em porta? Olha, irmão Vanderlei, cada um tem um chamado para uma coisa. Veja só, ontem eu falei, nós temos aqui
talvez 37, 40 mil pessoas. Se eu fosse de porta em porta, eu teria falado talvez para meia dúzia de pessoas. Então, cada um é chamado para fazer uma coisa. Aquele que vai de porta em porta é válido. Aquele que vai através de um meio como este, agora que estou falando para centenas de pessoas, também é válido. O que nós não podemos fazer é ficar de braço cruzado dentro de casa sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa pelo Evangelho, e isto é o que todo pastor deveria estar fazendo. Gabriel Silva, pastor, eu tenho medo do arrebatamento, o que eu faço para não ter medo? Olha, sabe o que você faz para não ter medo? É só ter uma vida certa, que você fica tranquilo. Se Jesus vier, eu sei que Ele não vai me deixar para trás, porque eu estou correto com Ele. É assim que tem que ser. E descansa em Deus. Tem uma pergunta: qual é o dia que eu devo guardar? O dia da ressurreição, que é o domingo, ou o dia do sábado? Olha, irmã, veja só. Guardar o sábado é guardar toda a palavra, porque Cristo é a palavra. Ele é o sábado, ele é o nosso descanso. O domingo é um dia que nós chamamos de domingo, a Bíblia chama de primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia em que deu a ressurreição, é o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. O primeiro dia da semana é o dia em que a igreja primitiva se reunia para celebrar a ressurreição, que é a justificação da nossa fé, e a descida do Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção. Então, reúna-se no domingo, celebre a Deus no domingo e honre a palavra em todos os dias que a senhora estará guardando o sábado. Joilda Gomes, pastor, o que diz a Bíblia sobre visitar mortos em cemitérios? A Bíblia não diz nada disso, irmã. Pois as Marias visitaram a Jesus, o profeta relata que visitava a esposa. Pois é, a Bíblia não diz nada a respeito disso, isso são decisões pessoais. As mulheres foram levar unguento para ungir o corpo, porque, por certo, elas tinham tanto apreço que não queria que ele estivesse fedendo lá. E o profeta disse que foi com o filho dele muitas vezes visitar lá onde ficaram os restos mortais, porque ele queria reviver momentos ali, mas todo mundo sabe que ali não tem mais ninguém, ali são só ossos, né? E era um momento da vida dele. Eu não incentivo ninguém a ir ao cemitério e nem censuro aqueles que vão. Pastor, sou divorciada, eu posso me casar novamente? Irmã, cada caso é um caso, gostaria de ouvir sua história particularmente, viu? Se é que a senhora congrega comigo. Boa noite, meu querido pastor César. Tenho tentado ser um cristão genuíno, mas o pecado me tem atraído. O que faço? Larga a mão do pecado e agarre na mão de Jesus que você vai vencer. Antônio Brigante. Brigante, é isso mesmo? É. Estou sendo ensinado que o milênio é só espiritualmente. Pode dizer algo a respeito disso? Digo, mentira. Milênio é uma verdade real, não acredite nestas coisas. A Bíblia nunca ensinou que milênio é uma coisa espiritualmente. Na verdade, haverá um tempo em que Cristo será rei de todas as nações, tribos e línguas da terra. Glauberto, boa noite, pastor. Quem se batizou e aceitou Jesus Cristo errou, apagou aqui o monitor, errou na palavra e quer voltar ao caminho de Deus. O que deve fazer? Voltar o mais rápido possível. Manuel Lima, por que Abel e Caim não são contados na genealogia? Contados na genealogia de Adão. Olha, Caim é porque não era filho. Abel é porque morreu, não tinha sequência a sua genealogia. Robinho Julião, Caim não era filho de Adão. Abel, porque morreu, então não tem descendência, não tem continuação, mas Caim tinha que ter aparecido lá, se ele fosse filho de Adão. Robinho Julião, boa noite, pastor César. Tudo que está acontecendo nesta crise já é o treinamento para... Sumiu aqui, apagou, está apagando. É o treinamento para a igreja fiel? É um momento de reflexão, viu? Toda essa crise está nos levando a um momento de pararmos para refletir que hora nós estamos vivendo.
Tá sem imagem aqui. Esse monitor está com mau contato. Toda hora que apagou de novo. Belchor, Maria da Pastor Jesus, quero saber sobre o assunto de 1 Coríntios 11 que fala sobre o véu. Temos que usar? Não, irmão. O cabelo foi dado em lugar do véu. Você só usa véu se você cortar o cabelo. Aí você está careca. Aí precisa de usar um pano todo o tempo na sua cabeça. Belchor, Pastor César, Deus criou o mundo em 6 dias. Esses 6 dias eram 24 horas de hoje ou um dia era como se fosse um ano? Não. 6 dias da criação de Deus, que criou o mundo em 6 dias, eram 6 dias de 1.000 anos para nós aqui. Um dia para Deus são como 1.000 anos para nós. Ele estava na eternidade, ele não tinha tempo para contar. Pastor César, queria que você explicasse sobre a linha da misericórdia, se há perdão. Me diga o que fazer quando eu faço algo que não sei se é certo ou errado. É só você pedir ao Espírito Santo para dirigir sua vida, que ele vai te dirigir para o que é certo e vai fazer você repudiar o que é errado. Lúcia Medeiros, como vai, minha irmã? Falando ainda em arrebatamento, onde vão ficar os que forem arrebatados? Ora, nós sabemos que a vinda do Senhor nos levará para uma dimensão espiritual, enquanto Deus faz uma purificação aqui no planeta Terra. Arrebatamento é a saída do povo de Deus que vai ter o corpo transformado. No primeiro momento, a gente tem que lembrar disso, o corpo transformado, como já estão aqueles que morreram em Cristo, estão vivendo num corpo celeste. Não é uma dimensão física como esta nossa, neste mundo que nós estamos vivendo. Então, na verdade, sofreremos o arrebatamento, iremos para uma dimensão espiritual, mas Deus criou o planeta Terra para colocar homens e mulheres viverem em corpos físicos aqui. Então, enquanto Ele julga a Terra nos 3 anos e meio da tribulação, nós estamos neste mundo invisível, onde estão os anjos, onde está o próprio Deus, onde será realizada a ceia das bodas do Cordeiro, quando a terra for purificada parcialmente pela destruição, inclusive da Terceira Guerra Mundial, e o planeta tiver sido devastado desta civilização que nós vivemos, então ele volta, põe os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte é fendido em 2 partes, ele estabelece o seu arraial com os seus santos para que reinar por 1000 anos sobre a terra. Quando a terra o julgamento final acontece e todos são ressuscitados e acontecer o julgamento e Satanás for solto para que ele possa ser destruído, então descerá novo céu e nova terra, há uma purificação completa do planeta para que possa descer do céu a Nova Jerusalém, uma cidade que Deus preparou, e nós viveremos com Cristo ali para sempre. Espero que tenha te ajudado. Uma pessoa que não é evangélica pode ser salva? Salvação é uma obra que Deus vai fazer no final. Eu aconselharia a qualquer pessoa se arrepender de seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador, para que não precise ir para ser julgado no último dia. Salvos comuns estarão no milênio? Nunca, em absoluto, eles não estarão. Alex, estamos já passando da hora. A Igreja Católica, que selecionou os livros e formou a Bíblia, criou hoje, temos a Bíblia por causa disso? Não. A Igreja Católica ela pode ter se usurpado, porque ela se tornou a igreja oficial do Estado e todas as documentações foram parar na mão dela. Mas a Bíblia Católica tem 7 livros a mais que os evangélicos não reconhecem. Por quê? Porque não são inspirados. Os livros que são inspirados estão nas suas mãos. A Igreja Católica não criou esses livros. Esta Bíblia que você tem na mão, veja se ela é inspirada ou não. O que nela está escrito se cumpre. A Igreja Católica, como foi a igreja oficial, teve apenas o cuidado de guardar e acorrentar, porque ela não deixou a Bíblia ser circulada.
saíram em circulação. Foi Lutero, um padre, que depois tomou a Bíblia e traduziu para o alemão, e do alemão para o inglês, e assim então a Bíblia chegou nas nossas mãos. Mas pela Igreja Católica, o que ela estaria dando para o povo é o que ela deu, o catecismo e os dogmas que ela criou, nunca os ensinamentos da Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus que Deus preordenou para que o seu povo cresça e vivesse através de seus ensinamentos e fosse salvo. E todos aqueles que passarem por cima dos seus escritos irão para a perdição. Isto é o que é a Bíblia Sagrada. Nós vamos chegando ao final desta live, agradecendo pela sua participação, pelas suas perguntas, e agora nós vamos lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, agora mesmo vá lá, se inscreva. Se você foi ajudado, abençoado através desta live, porque nós cremos que pessoas foram curadas, cremos que pessoas fizeram o seu acerto de vida com Deus, cremos que pessoas já fizeram uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, e eu acredito que isso tem abençoado muitas vidas, né, irmão? Muitas vidas, muito. Então, nós vamos para o momento final. Se você foi abençoado, dê o seu like. Se você não foi, paciência, né? E amanhã, 9 da manhã, nós estaremos juntos aqui, se o Senhor permitir. Oremos e terminemos com uma oração. Pode orar, irmão Marcos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado, proporcionado para nós e para tantas pessoas que têm nos assistido, nos acompanhado através desse canal abençoado. Tenho certeza, Pai, que essa palavra tem entrado nos lares para mudar, para transformar, para abençoar, para curar. E nós Te louvamos, ó Deus, por esses momentos de preparação, por esses momentos de companheirismo também, por esses momentos onde o Senhor, com tanto amor, ainda tem se importado com almas, com pessoas, nesse mundo desenfreado, mas a Tua palavra tem chegado aos lares e aos corações. Abençoa cada telespectador, abençoa o pastor César, abençoa esse ministério, abençoa as vidas, ó Deus, espalhadas por aí, e que o Senhor possa fazer as pessoas virem ao arrependimento, ó Deus, e colocarem suas vidas, entregarem suas vidas a Ti. Aceita a nossa gratidão, aceita, ó Deus, a nossa alegria em Te servir com todo o nosso coração. Entregamos a nossa noite, o nosso descanso e a vida de cada pessoa em Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Um grande shalom a todos e Deus os abençoe. Amém. Amém.